Olá, galera! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, tenho certeza que vocês pensaram em perguntar. Espero também que esteja tudo bem com você, com seus familiares e com as pessoas próximas a você. Galera, hoje vamos falar um pouquinho sobre paralelepípedo e cubo, que são blocos retangulares. Então, bora começar? Para começar, galera, paralelepípedo ou paralelepípedo reto retângulo ou somente paralelepípedo retângulo é um sólido, é um prisma que possui somente faces retangulares. Então, galera, quando a gente fala paralelepípedo reto retângulo, é um prisma em que todas as faces são retangulares, inclusive as bases, né, galera? São somente retângulos. Quando nós trabalhamos com paralelepípedo, galera, nós temos três dimensões importantes. Nós temos o comprimento, nós temos a largura e nós temos a altura. Também pode ser chamada de espessura, né, galera? Por exemplo, se a gente está falando de uma barra de chocolate com formato de paralelepípedo, a gente pode falar que essa altura é a espessura do chocolate. Enfim, aqui, galera, nós temos essas três dimensões. Se eu, galera, pego aqui um paralelepípedo e chamo as dimensões de A, B e C, pode aparecer uma questão que pede para a gente calcular o volume desse paralelepípedo. O volume dele, galera, será simplesmente a área da base vezes a altura, porque isso aqui é um prisma. Então, galera, como que eu calculo a área da base se a base é um retângulo? A área de retângulo é lado vezes lado. Então, a área da base é A vezes B. E isso eu vou multiplicar pela altura, que é o C. Então, o volume de um paralelepípedo é simplesmente o produto de suas três dimensões: comprimento, largura e altura. Exemplo facinho, galera. Calcule o volume do bloco a seguir. Dá uma pausa aí, faz aí rapidinho e volta aqui que a gente corrige junto. Bom, galera, isso aqui é moleza, não é? O volume dele é 12 centímetros vezes 6 centímetros vezes 4 centímetros. Ao multiplicar, nós encontraremos 288 centímetros cúbicos. Mole, né, galera? De boa. Próxima questão, galera. Dá uma pausa aí no vídeo, tenta fazer sozinho, depois volta aqui que a gente corrige junto. Um engenheiro construiu uma piscina em formato de bloco retangular, a qual mede 7 metros de comprimento, já coloquei aqui, 4 metros de largura e 1,5 metro de profundidade. Após encher a piscina completamente, o engenheiro abriu um ralo que tem a capacidade de esvaziá-la, à razão de 20 litros por minuto. Utilizando esse ralo, em quanto tempo a piscina esvaziará? Então, olha só, galera. Eu sei que vai sair da piscina 20 litros de água por minuto. Para saber quantos minutos eu vou levar, eu só preciso descobrir quanto de água cabe dentro dessa piscina. Se a piscina, galera, ela tem um formato de um bloco retangular, de um paralelepípedo reto retângulo, eu posso calcular o volume dela só fazendo 7 vezes 4 vezes 1,5, que vai dar 42 metros cúbicos. Na aula passada, na aula de prisma, eu te contei que existe uma relação entre volume e capacidade, se a gente desprezar a espessura, não é, galera? Então, em 42 metros cúbicos, cabem quantos litros de água? É só lembrar. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros de água. Então, em 42 metros cúbicos, nós teremos 42 vezes 1.000 litros. 42.000 litros. Então, essa piscina cabe 42.000 litros. Para saber quanto tempo vai gastar para esvaziar a piscina, nós vamos simplesmente pegar os 42.000 litros e dividir por 20, que é a quantidade de litros que sai por minuto. Encontraremos 2.100 minutos. Ou podemos simplesmente dividir 2.100 minutos por 60 minutos e encontraremos 35 horas. Ok, galera? Questão legal, né? Questão que já é um pouco parecido com o que o Enem cobraria. Agora, galera, se a questão pedir a área da superfície de um bloco retangular, é muito simples também. Exemplo, calcule a área total do bloco retangular a seguir. Olha como que a gente faz, galera. Primeiro, quando fala a área de um bloco retangular, ou da superfície de um bloco retangular, são as áreas das faces retangulares desse bloco. Então, bora lá, ó. Eu tenho aqui um retângulo, que tem base 6 centímetros e altura 4 centímetros. Eu consigo calcular a área desse retângulo. A área desse retângulo é 6 vezes 4, 24 centímetros quadrados, beleza? Agora, galera, conseguimos calcular também a área desse retângulo, que seria
12 vezes, qual que é a altura? 4. Então, 12 vezes 4, nós vamos achar 48 centímetros quadrados. Eu também tenho, galera, essa área aqui de cima, que eu consigo calcular ela. Repare, ó, uma das dimensões do retângulo é 12 centímetros, a outra dimensão é 6 centímetros. Então vai ficar 12 vezes 6, que vai dar 72 centímetros quadrados. Agora é só somar as 3, galera? Não, eu tenho que pensar que cada uma dessas áreas, galera, vai aparecer 2 vezes. Quando eu pego aqui um bloco retangular, a mesma área que eu tenho aqui na frente, repete aqui atrás. A mesma área que aparece aqui na frente, repete do outro lado. Então, galera, essa área rosa aparece lá do outro lado também. Essa área vermelha também seria embaixo. Essa área verde aqui da frente também apareceria lá atrás. Então, a área total vai ser 2 vezes 24, mais 2 vezes 48, mais 2 vezes 72. Que vai dar 48 mais 96 mais 144, 288 centímetros quadrados. Essa é a área total desse nosso paralelepípedo. Beleza? Planificação, galera. Planificação é quando a gente abre como se fosse um bloco feito de papelão. A gente corta ele e abre. Tipo uma caixa que chega pra gente nos correios, quando a gente compra alguma coisa pela internet. Chega num bloco retangular na maioria das vezes, não é? A planificação seria como se você abrisse todo aquele papelão. Igual tá aqui, ó. Você pega a caixa e abre ela. Se uma questão pedir a área total, você pode simplesmente fazer do jeito que nós fizemos. Ou utilizar a seguinte fórmula. A área total de um paralelepípedo é 2 vezes A vezes B, mais 2 vezes B vezes C, mais 2 vezes A vezes C. É só pegar 2 vezes a multiplicação das dimensões de 2 em 2. Que é exatamente o que a gente fez aqui, né, galera? Repare que a gente fez exatamente isso lá. 2 vezes, o que é o 24? É o 6 vezes 4. Mais 2 vezes, o que é o 48? É o 12 vezes 4. Mais 2 vezes, o que é o 72? É o 12 vezes 6. Intuitivamente a gente já fez isso. Então eu estou mostrando para vocês a fórmula, mas não é uma fórmula que necessariamente você precisa decorar, ok? Questãozinha do Enem, bora fazer? Dá uma pausa no vídeo, tenta fazer rapidinho e daqui a pouquinho você volta aqui que a gente corrige junto. Então bora começar? Em um terreno, deseja-se instalar uma piscina com formato de um bloco retangular, de altura 1 metro e base de dimensões 20 metros por 10 metros. Nas faces laterais e no fundo da piscina, será aplicado um líquido para impermeabilização. Esse líquido deve ser aplicado na razão de 1 litro para cada 1 metro quadrado. Metro quadrado é a área, né, galera? De área a ser impermeabilizada, ele até fala depois. O fornecedor A vende cada lata de 10 litros por R$100. O B vende cada lata de 15 litros por R$145. Determine a quantidade de latas de impermeabilizante que deve ser comprada e o fornecedor a modo de se obter o menor custo. Então, galera, primeiro vamos descobrir qual é a quantidade de área que eu vou precisar impermeabilizar. Então, vem comigo, galera. Área total. Vamos pegar 2 vezes a área desse retângulo que eu estou contornando, galera, de dimensões 10 e 1. Por que 2 vezes? Porque aparece aqui na frente do outro lado. Então, 2 vezes 10 vezes 1. Mais, vamos pegar 2 vezes, galera, a área desse retângulo aqui, que tem dimensões 20 e 1, porque aparece aqui na frente e lá atrás. 2 vezes 20 vezes 1. Só que, galera, é uma piscina que eu vou pintar, que eu vou impermeabilizar somente as laterais, que são esses retângulos, e o fundo. Eu não vou ter que pintar topo, ela deve ser aberta por cima. Então eu tenho que pintar o fundo. O fundo tem dimensões 20 e 10. Então, mais 20 vezes 10, uma vez só. Então, somente o fundo. Então, aqui, galera, ao fazer a continha, nós encontraremos 260 metros quadrados. Agora, moçada, para a gente finalizar a questão, pensa comigo. Se para cada 1 metro quadrado eu gasto 1 litro de tinta, em 260 metros quadrados, eu vou gastar 260 litros de impermeabilizante, não é tinta não, de impermeabilizante. E para finalizar, galera, quanto que eu gastaria com cada fornecedor? Com o fornecedor A, se ele vende somente latas de 10 litros,
eu vou ter que pegar os 260 litros e dividir por 10. E eu descubro que são 26 latas. Se cada lata, galera, é R$100, 26 vezes 100 vai dar R$2.600 se for comprar com o vendedor A. Agora, se eu comprar com o vendedor B, eu vou ter que pegar os 260 litros. Eu vou ter que pegar os 260 litros e dividir por 15, porque cada lata cabe 15 litros. E aí eu vou encontrar 17,33333 latas. Como não tem como comprar 0,33333 latas, galera, eu tenho que comprar 18 latas para conseguir pintar, não pode faltar. Melhor que sobrar do que faltar, né, galera? Então aqui, eu vou ter que comprar 18 latas. E o valor que eu vou gastar é 18 vezes o valor de cada lata, que é R$145, que vai dar R$2.610. Então, galera, qual é mais vantajoso? É mais vantajoso comprar com o vendedor A, mesmo que seja só R$10 de diferença. E com ele eu tenho que comprar 26 latas. 26 latas, fabricante A, letra A, beleza? Agora, moçada, uma coisa que é um pouco rara de aparecer em vestibular, mas de vez em quando aparece, principalmente nos vestibulares de São Paulo, ou então nos vestibulares das particulares, não é muito comum de aparecer no Enem, é a diagonal do paralelepípedo. A diagonal é o segmento que une dois vértices opostos, de faces opostas do paralelepípedo. Por exemplo, galera, reparem aqui no meu paralelepípedo. Se eu pegar esse vértice e o vértice oposto a ele, e eu ligar esses dois vértices, lá dentro eu terei uma diagonal. Isso é a diagonal do paralelepípedo, galera. É o segmento que une dois vértices opostos, ok? Ou, como cai pouco no vestibular, não é uma coisa de muita incidência, não é uma matéria que cai muito, galera, eu indico, ao invés de decorar essa fórmula, que vocês sempre pensem no seguinte: dá para fechar um triângulo retângulo aqui na nossa diagonal. Olha ele aqui, galera. Então, ao invés de decorar a fórmula, nós podemos simplesmente fazer um teorema de Pitágoras. Podemos encontrar a diagonal do paralelepípedo usando o teorema de Pitágoras. Vamos ver um exemplo? Então, bora lá, galera. Calcule o comprimento da diagonal do paralelepípedo. Quanto que mede a diagonal do paralelepípedo? Dá uma pausa aí, vê se você consegue fazer sozinho. Depois volta aqui que a gente corrige junto. Eu já vou resolver, galera. Olha que não é difícil. Primeiro vamos fazer com a fórmula. A fórmula para encontrar a diagonal é raiz de A2 mais B2 mais C2. Vamos substituir o A, o B e o C. 5, 4 e 3. Raiz de 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Que vai dar, galera, raiz de 25 mais 16 mais 9. 25 mais 16 mais 9 vai dar 50, então é raiz de 50. E se a gente fatorar e simplificar o 50, nós vamos encontrar 5 raiz de 2. Mas, galera, ao invés de usar a fórmula, a gente poderia ter fechado um triângulo retângulo usando a diagonal da base em uma das arestas laterais. E aí pensa, galera, essa aresta é 3. Eu só não sei quanto mede a diagonal aqui da base, mas eu consigo calcular ela. Vamos chamar ela de x e fazemos um teorema de Pitágoras na base. Olha, a base é um retângulo com dimensões 5 e 4 e eu quero achar o x. Pitágoras, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. X ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado. X ao quadrado igual a 25 mais 16. A gente vai ficar x ao quadrado igual a 41. X igual, passou o quadrado como raiz, raiz de 41. Então, galera, achamos que o x é raiz de 41. Agora, olha, Pitágoras, primeiro a gente fez Pitágoras aqui, galera, do triângulo retângulo aqui da base, ó. Agora vamos fazer nesse outro triângulo retângulo destacado. Olha o outro teorema de Pitágoras. D ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 3 ao quadrado. D ao quadrado é igual a quem é o x? Raiz de 41. Raiz de 41 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que é 9. Raiz de 41 ao quadrado, pode cortar o quadrado com a raiz, vai ficar simplesmente d ao quadrado igual a 41 mais 9. 41 mais 9 é 50. Então, d igual a raiz de 50. Mesmo resultado. Raiz
Aí você coloca 5 raiz de 2 se precisar, ok? E para finalizar, galera, bem rapidinho, vamos falar do cubo. O cubo, galera, é um paralelepípedo. O cubo é um prisma. Só que o cubo é um paralelepípedo que tem todos os lados com medidas iguais. Ou seja, ao invés de falar que os lados são simplesmente retângulos, eu falo que o cubo tem todos os lados quadrados. Todas as faces do cubo são quadradas. Então o tamanho do comprimento, largura e altura tem que ser o mesmo. Vou chamar de A, beleza? Então bora lá ver quais são as propriedades do cubo. Primeiro, volume. Volume do cubo. A vezes A vezes A, igual no paralelepípedo, né, galera? Só que no paralelepípedo são diferentes. Aqui, se eu fizer A vezes A, no cubo, eu vou encontrar que o volume é A ao cubo. A vezes A é A ao cubo. Área total, galera, olha como que é fácil. A área de um quadrado desses é A ao quadrado. Se o cubo tem 6 quadrados iguais, a área total do cubo é simplesmente 6 vezes A ao quadrado. Tem que decorar, gente? Não, intuitivamente você consegue fazer os exercícios. Diagonal. Lembra que a diagonal de um paralelepípedo é raiz de A2 mais B2 mais C2? A diferença que é A2 mais A2 mais A2. Vai ficar raiz de 3A2. O A sai da raiz, vai ficar A raiz de 3. Opa! A diagonal de um cubo é A raiz de 3. Essa, se você for fazer vestibulares nas universidades paulistas, eu já sugiro que você decore. Lá de vez em quando aparecem alguns exercícios legais que cobram isso. Tem até alguns na listinha aqui no link da descrição, que você pode dar uma olhadinha, que são muito legais. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir até aqui. Um abraço, até a próxima e tchau, tchau!